Opa, tudo bom? Meu nome é Eric, eu estou aqui com meus colegas Augusto e Ubi Luane para falar um pouco sobre integrais de superfície e o teorema de Gauss aplicado aos dimensionamentos de capacitores. Nosso trabalho vai ser focado em como adquirir os dados necessários para dimensionar o componente eletrônico, um dos mais importantes, que é o capacitor. Bom, começando com o que é um capacitor? O capacitor é um componente eletrônico capaz de armazenar energia na forma de campo elétrico. Ele é constituído por duas placas condutoras que são separadas por um material isolante. Muitas vezes é o ar mesmo, e ele é chamado de dielétrico. Esse é o símbolo dele, e essa é a equação genérica para ele. Ele funciona quando uma tensão é aplicada, uma das placas acumula carga positiva e outra acumula carga negativa. Essa separação de cargas cria um campo elétrico entre elas. E a capacitância é um outro conceito importante, que representa a capacidade do capacitor de armazenar carga elétrica para uma determinada tensão. Como dimensionar um capacitor? O dimensionamento do capacitor consiste em determinar as dimensões físicas dele, ou seja, a área das placas, a distância entre elas, e o material dielétrico necessário para obter a capacitância desejada. Como a capacitância depende da carga armazenada, primeiro determinamos uma expressão para a carga elétrica nas placas. Em seguida, utilizamos a lei de Gauss para relacionar essa carga ao campo elétrico. Agora falando um pouco sobre o modelo do capacitor, em um capacitor de placas paralelas, em que cada placa possui uma largura W e comprimento L, considera-se um campo elétrico não uniforme, EXY. Nessa situação, não é possível utilizar as fórmulas simplificadas dos capacitores ideais, sendo necessário recorrer a uma abordagem baseada em integrais de superfície e na lei de Gauss. Carga como integral de superfície. Como a densidade superficial de carga pode variar ao longo da placa, a carga total não pode ser obtida por uma simples multiplicação. Assim, somamos a contribuição de cada elemento de área ds por meio de uma integral de superfície. Usaremos uma integral de superfície com a densidade de carga para calcular a carga total. A lei de Gauss estabelece uma relação entre o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada e a carga elétrica contida em seu interior. Essa relação permitirá escrever a carga em função do campo elétrico. Para aplicar essa lei ao capacitor, escolhemos uma superfície gaussiana do tipo pillbox. A pillbox é uma superfície auxiliar utilizada para aplicar a lei de Gauss em uma pequena região da placa, facilitando a relação entre o campo magnético e a carga superficial. Isso facilita extremamente os cálculos utilizados. Existem diversos formatos de superfícies gaussianas, como esferas, cilindros e outras geometrias. A escolha depende da simetria do problema. Nesse caso, utilizamos a pillbox, pois é uma forma mais conveniente de analisar o capacitor em placa, por ter o mesmo formato de um quadrado e um cubo. O fluxo do pillbox, para calcular isso, a gente apenas tem que calcular o fluxo sobre toda a superfície, ou seja, a tampa superior e inferior seria a parte de cima e a parte de baixo, e a tampa lateral, que seria a superfície lateral, no caso, seria toda a área ao redor do cubo. A gente apenas tem que somar tudo isso e a gente tem o fluxo total. Porém, o cálculo é ainda mais facilitado por causa desse problema. A tampa inferior está dentro do metal e o campo magnético dentro do metal está em equilíbrio, logo é zero. A tampa superior aponta diretamente para cima, logo a gente só precisa copiar e é o vetor do campo elétrico normal. A tampa lateral está de forma perpendicular à placa, logo a gente só tem que multiplicar pelo cosseno de 90 graus, que dá zero. Então é completamente ignorável. Logo, o fluxo total, a gente só precisa utilizar o normal do campo elétrico. Seria o fluxo total e a campo superior. Campo superior. Já sabemos quanto é o fluxo através do pillbox. Agora precisamos saber qual a carga contida no seu interior. Dentro desse cubo existe apenas uma carga superficial correspondente à área ds. Como a densidade superficial é sigma, a carga é Q, que é igual a sigma vezes ds. Desse jeito, a gente só precisa substituir na lei de Gauss e simplificar o resultado. Com todas as fórmulas obtidas,
A gente apenas tem que substituir, no caso, utilizar a relação do sigma com o campo elétrico na carga total sobre a área. A gente tem aquela fórmula resultado. Isso, se tu combinar com a fórmula da capacitância original, a gente tem essa nova fórmula e simplesmente utilizar o que a gente sabe sobre integrais de superfícies, a gente tem a fórmula final, que relaciona a largura e o comprimento com a capacitância, e diferente do função de campo elétrico. Desse jeito, a gente consegue utilizar uma função com campo elétricos variáveis sobre uma área que não seja uniforme. Isso facilita não só para calcular capacitores com uma maior tolerância, já que variações pequenas podem ter problemas na aplicação utilizada, mas também facilita também, e é também aplicável em superfícies e lugares em que não necessariamente haja um capacitor, porém existe uma capacitância entre certos componentes, o que pode causar problemas. Desse modo, a gente pode usar uma fórmula com E de N para calcular essa responsável e o quão problemático seria. A aplicação das integrais de superfície, do conceito de fluxo e do teorema de Gauss evidencia a importância do cálculo vetorial na modelagem de problemas de engenharia elétrica. No estudo apresentado, essas ferramentas permitiram relacionar o campo elétrico à distribuição de cargas nas placas capacitor e deduzir uma expressão para sua capacitância, demonstrando como os conteúdos do capítulo 3 são importantes para a análise e o dimensionamento dos componentes elétricos.